O Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Bom, como eu sou uma pessoa muito calma e tranquila e eu gosto de evitar polêmica a qualquer custo, no vídeo de hoje eu vou escolher falar sobre um assunto muito pouco polêmico. 3 na verdade: política, futebol e religião. Ok, essa frase sobre política ser tratada como futebol, futebol ser tratado como religião e religião ser tratado como política não é minha, infelizmente, é uma frase muito boa. A referência que eu achei dessa frase é de Antônio Tabet, sim, o quibiloco do Porta dos Fundos, aquele cara. E essa é uma frase que eu acho ela muito interessante, porque ela reflete muito sobre como essas instituições são tratadas no Brasil. Começando pela primeira parte dessa pirâmide, que eu gosto de chamar de, sei lá, a trindade do Brasil, a trindade das prioridades do brasileiro. De fato, quando se fala sobre política, as pessoas muitas vezes tratam a política como se fosse futebol. É quase que uma questão de torcida, o que é um valor um pouco distorcido se você parar pra pensar. Porque veja, eu não me refiro nem ao fato de esquerda ou direita, porque aí a gente tá falando sobre campos ideológicos que são muito extensos. Você tem várias coisas defendidas na direita, várias coisas defendidas na esquerda e algumas ali que ficam no meio do caminho que deveriam só ser bom senso. Só que quando você começa a ir pros partidos, você tem pessoas que defendem certos partidos com unhas e dentes. Mais que isso, você tem pessoas que defendem políticos específicos com unhas e dentes. Muitas vezes sem nem ter realmente um grande motivo. Você defende pessoas e partidos e legendas acima de projetos. E o mais preocupante, essa defesa acaba ficando acima de uma cobrança, que é o que deveria ser feito. Quando se fala de política, é bom lembrar, os políticos, eles não são nossos patrões, eles são escolhidos por nós para nos representar, e nós como povo devemos cobrar essa representação. Em última instância, políticos são funcionários públicos. Eles trabalham pra gente, e não o contrário. Mas não é o que acontece. E você acaba tendo pessoas que defendem esses partidos, essas pessoas, os políticos, de uma maneira muito extremada. O que é preocupante. Perceba, quando um político comete um erro e você votou nesse político, a sua primeira reação não deveria ser ir em defesa dele e justificar aquele erro. Justificar uma ação de um político é a última coisa que qualquer pessoa deveria fazer, porque eles estão ali para servir todo mundo. Quando um político se elege, todo mundo que não votou nele vai bater nele porque ele é oposição, ele teoricamente defende aquelas coisas que não são o que a pessoa gostaria, então ela vai cobrar daquele político que ele faça um governo bom. E a pessoa que elegeu aquele político, que quem votou nele, não tem que defender aquele político, tem que cobrar. Quem votou é quem mais tem que cobrar, porque você votou em um político para que ele defendesse os seus ideais, você vai ter que cobrar dele. Se ele comete um erro, um deslize, você não tem que justificar como se você devesse alguma coisa para ele. Às vezes eu tenho a impressão de que a pessoa acha de que quando ela vota em um político, ela tá, tipo, sei lá, adquirindo uma dívida com aquele político, que a pessoa precisa, de alguma forma, sei lá, prestar contas a ele de alguma maneira, de que, como se ela se sentisse pessoalmente ofendida, tipo, nossa, não quero admitir que eu fiz uma decisão ruim. Gente, falar mal de política é basicamente um esporte nacional, todo mundo fala mal de político ou de política. Antigamente isso era muito mais normal, hoje em dia é muito mais segmentado, muito mais polarizado. Mas sempre se falou mal de político, sempre se criticou o político. Tipo, você teve políticos que se elegeram nessa parada de serem contra a velha política, o que, sinceramente, é uma balela inacreditável. Eu provavelmente poderia fazer um vídeo só sobre isso. Essa coisa de a novidade na política, que é sempre uma palhaçada sem tamanho. Mas o ponto é, a política tem essa coisa de ser tratada como futebol porque as pessoas, em alguns casos, literalmente vestem a camisa e defendem o partido A, ou B ou C. Ironicamente, o Brasil é um país tão pouco patriota que as pessoas que saem na rua vestidos para defender o governo Bolsonaro, por exemplo, vestem a camisa da CBF, porque a única camisa com as cores do Brasil, com a bandeira do Brasil que as pessoas têm, são camisas de futebol, porque essa é a nacionalidade do brasileiro, é se juntar a cada 4 anos pra torcer pra seleção. Nossa, patriotismo, hein? E aí quando a gente vai
para o campo do futebol, o futebol, esse sim é tratado como se fosse religião. Você tem um extremismo no futebol que às vezes chega a ser preocupante. Todos os grandes times sabem que eles têm torcidas organizadas e todo mundo sabe que dentro das torcidas organizadas, não as torcidas, dentro das torcidas, tem uma galera que é muito radical. Se você fizer uma crítica a alguém de determinado time, ou a tal torcida, ou torcer por um ou outro time, e você estiver próximo da pessoa da torcida organizada, você pode se dar mal. Se você estiver dentro da torcida por algum motivo, existem casos de pessoas que não tinha lugar no estádio, foram pra dentro da geral, onde tinha espaço, no meio da torcida organizada, aí o time da pessoa faz gol, ela não pode torcer, porque se ela comemora o gol do adversário no meio da torcida, ela pode apanhar e pode morrer. Acontece às vezes de algumas torcidas rivais marcarem pra se bater. E de vez em quando dá morte isso. E tipo, o futebol, ele é um esporte, era pra ser uma coisa, sabe, entretenimento, um escape. Tipo, o Brasil não tem pão, então que tenha pelo menos circo, sabe? É isso. Não era pra ser uma coisa ser levado tão a sério, a sua identidade ser aquele time. As pessoas levam o futebol a um campo muito pessoal e às vezes se sentem particularmente ofendidas. Se você falar mal de tal time, você às vezes, sei lá, é agredido pelaquela pessoa física, verbalmente, a pessoa não aceita que o time seja criticado. E é estranho, porque as pessoas, os torcedores mais aguerridos, eles têm uma noção do time meio que em abstrato. Porque você tem muitas vezes torcedores que ameaçam os jogadores porque não estão jogando bem, porque tá jogando mal, porque fez gol contra, porque tomou frango, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Os jogadores são ameaçados pelos torcedores. Então assim, se o jogador ele tem um bom desempenho no time, ele vira o ídolo. Se o cara vai mal, ele é execrado. E muitas vezes a diferença entre um ídolo e um execrado é uma fase boa ou ruim que o time tá passando. Então assim, você defender o escudo de um time, independente de quem seja, sei lá, ninguém defende a direção do time, a direção é sempre criticada, os jogadores são sempre criticados e cobrados. O time é só um escudo numa camisa, que pertence a alguém. Tipo, faz mais sentido você gostar dos jogadores do que do time em abstrato. O time é só um escudo, sabe? Não tem por que você ser apaixonado pelo time, ou quais são os valores daquele time, o que aquele time representa. Alguns até têm uma importância histórica, como nasceram, times que foram feitos por, sei lá, comunidades estrangeiras, times que vieram, sei lá, feitos por operários, times que foram feitos assim, assado, times com mais de 100 anos, times que a sua torcida defendeu, sei lá, tal movimento, tal momento. Existem, sim, times de fato que têm importâncias históricas, que levantaram certas bandeiras, que se posicionaram, isso é legal. Mas não é motivo para que você trate esse time como se fosse, sabe, a sua religião, como se fosse a coisa mais importante da sua vida, e se alguém fala contra aquilo, essa pessoa está blasfemando e você tem que reagir de alguma forma. Isso não deveria ser assim. E quando se fala em religião, dizer que a religião no Brasil é tratada como se fosse política é muito mais triste do que, sinceramente, uma crítica, porque a religião hoje, eu não me refiro à religião como um todo, até porque existem várias matrizes religiosas, mas vamos ser objetivos. No Brasil hoje nós temos uma maioria no Brasil que é cristã, católica, e uma crescente que em breve será a maioria que é evangélica. E no Brasil você tem diversas igrejas que se tornaram verdadeiros balcões de negócio. Você tem no Senado a bancada evangélica, que simplesmente são grupos de pastores que se candidatam enquanto são pastores, e muitos fazem boca de urna dentro de igreja, o que deveria ser imoral, no mínimo, para terem influências e usarem os mecanismos políticos para benefício das igrejas. E você acaba tendo várias igrejas que estão muito mais preocupadas com questões de, sei lá, lucro, do que preocupadas em, sei lá, fazer obra de caridade. Por exemplo, em São Paulo tem um padre muito conhecido, que é o padre Júlio Lancelotti, e tem gente que fica criticando ele, chamando ele de comunista, porque ele tá o tempo todo fazendo caridade para moradores de rua. Como se um padre fazer esse tipo de caridade e, sei lá, se posicionar contra esse governo horroroso fosse uma coisa ruim. É aquilo, se você for pra uma igreja hoje, os caras passam mais tempo falando do diabo do que de Deus.
É impressionante. E você tem essa coisa de que hoje em dia tem muitos pastores, principalmente esses grandes e famosos, esses Felicianos, de Marseille, esses malucos da vida aí, que o tempo todo ficam dando pitaco em decisão de STF, em ministro de presidente, que eles estão cada vez mais querendo ter influência dentro da política. E a maioria desses caras, tipo, você nunca vai ver Marco Feliciano se candidatando a um cargo público, porque como pastor, ele já ganha muito dinheiro e como pastor, ele influencia políticos em Brasília. Tem muita gente que tá na mão dele. E se essas pessoas forem contra, ele critica e pega todos aqueles fiéis gigantes e joga contra. Você tem instituições religiosas que usam mecanismos públicos em benefício próprio, defendendo as suas próprias pautas. Você pode ter suas pautas, você pode querer acreditar no que você quiser, defender o que você quiser. Quer dizer, com parcimônia respeitando a lei, né? O que quiser também não, vamos com calma. Mas assim, você pode ter suas opiniões e posicionamentos, mas isso não justifica que você use a sua influência para simplesmente colocar elas acima das opiniões dos outros e querer basicamente manipular a política em si benefício próprio. Ninguém deveria ter esse tipo de poder e influência. Sabe, a política tá lá para representar as pessoas. E ok, se você tem muitas pessoas religiosas, é natural que você tenha representantes dessas áreas. Mas também tem outras áreas que precisam ser representadas e elas não podem ficar, sabe, ser diminuídas em detrimento de outras. Sabe, é um equilíbrio. E você tem a religião hoje em dia, quando ela vai pra mídia, ela tá muito mais associada à política do que, sabe, a caridade, sabe, a palavra. A religião tem se desvirtuado nos grandes centros. Obviamente que tem muitas religiões, igreja de bairro, que faz caridade, que faz obra, que faz missa, ok. Tem muitas que fazem, a maioria faz isso. Só que as maiores não estão fazendo isso. Estão virando franquia. A religião virou franquia. Você já reparou que tem franquia de igreja? Aquela Universal? Se não me engano, recentemente foi na Angola que a Universal foi expulsa de lá porque os pastores brasileiros que foram mandados pra lá estavam roubando os pastores angolanos. Tipo, é isso que é a Universal? Putz! Bom, eu realmente não pretendo me entender muito nesse vídeo, porque esses três temas eles são muito profundos, muito abrangentes e tem muita coisa pra falar dos três. E sinceramente, o meu ponto não é falar de cada um em si, mas falar de como cada um é tratado de uma forma diferente. Em que, de fato, no Brasil, quando você para pra falar de política, as pessoas tratam como se fosse um time de futebol. Quando você fala de time de futebol, as pessoas tratam como se fossem religiões. E quando você fala de religião, as pessoas tratam como se fosse um balcão de negócios. É até engraçado, antigamente quando você pensava num padre ou num pastor, era geralmente alguém de batina. Hoje é uma pessoa de paletó e gravata. Tipo um político. Bom, é isso, eu já disse que eu não vou me estender muito nesse vídeo, eu só queria ter essa reflexão sobre essa trindade de política, religião e futebol. Bom, é isso, se você gostou, curte, se você gostou muito, compartilha com seus amigos, se você odiou, compartilha com seus inimigos. Eu sou o Murilo Lima, fiquem em paz. Pois é, eu falei de futebol, olha como eu sou corajoso.